A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoave FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, continuamos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no nosso concelho. Depois do PCP, BE e CDS-PP, hoje o destaque vai para o PS, Partido Socialista. No xadrez político nacional, o PS é o segundo partido com mais votação e representação parlamentar, a seguir ao PSD. No distrito, nas eleições autárquicas, vê mudar-se a maioria municipal na capital do distrito e também em Vier do Minho e Amares, onde, neste caso, venceu. À escala do Conselho, recorde-se que o PS perdeu a maioria na Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 29 de setembro e uma situação curiosa, ditada pelos resultados eleitorais, está numa posição de empate na Assembleia Municipal com a presidência da coligação PSD-CDS-PP. Isto porque mantém a maioria das presidências de freguesia ou uniões de freguesia, embora tenha menos um eleito direto para o órgão deliberativo municipal. Daí que seja dos partidos com maior visibilidade. Em processo eleitoral interno ocorrido em dezembro, foram eleitos os órgãos políticos concelhios do PS de Vier do Minho, ato eleitoral que reelegeu Jorge Dantas como presidente da Conselhia de Vier do Minho do Partido Socialista. O que será o PS no próximo futuro, em Vier do Minho, como se posiciona na atual situação do Conselho e do país neste ano de eleições europeias, já marcadas para maio, e que análise da situação política, particularmente do Conselho, fazem os socialistas, é o que pomos hoje em destaque. Para isso temos connosco em estúdio Jorge Dantas, presidente da Conselhia de Vier do Minho do PS. Boa tarde, Dr. Jorge Dantas, obrigado por ter vindo. O PS é um partido que ainda não está verdadeiramente definido, não tem um rumo ainda verdadeiramente definido na atual situação. Boa tarde aos Elos Machado em particular, boa tarde a todos os ouvintes de Alto Ave, muito boa tarde em particular aos vieirenses que nos escutam aqui em Vier do Minho, mas também por esse mundo fora, uma saudação muito particular. Não, o PS está bem e usando as expressões do António José Seguro, está bem, recomenda-se e de facto estamos preparados, estamos a preparar-nos para podermos ser em breve, esperamos nós, esperámos que mais cedo do que aquilo que vai ser, a bem do país, mas em breve, em 2015, sermos uma alternativa democrática de poder em Portugal e, portanto, podemos ser governo. O PS é um partido do arco do poder, o PS é um partido com responsabilidade, o PS tem feito um bom trabalho na oposição, tem assumido, naturalmente, com alguma dificuldade, porque a máquina da campanha deste governo é muito forte. Todos os dias se vê que é muito forte, mas o António José Seguro, a sua equipa, a nossa equipa do Partido Socialista a nível local, distrital, nacional, tudo fará para que possa merecer a confiança dos portugueses e estou certo que essa confiança vai ser conseguida com o António José Seguro, secretário-geral e candidato a Primeiro-Ministro. Nesta altura que temos como eleições mais próximas as europeias, em que o PS já definiu também o seu candidato de cabeça de lista, as chamadas apostas ou o barómetro que pretende aferir as intenções de voto dos portugueses, dando embora vantagem ao PS, não dará a vantagem que seria de esperar numa situação atual. Pois, voltamos àquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que a máquina da campanha eleitoral do governo é forte, os órgãos de comunicação social em Portugal são tendencialmente, se não todos, da direita, dos grandes grupos empresários. Os comentadores, todos eles, praticamente são ex-líderes do PSD ou próximo disso, com exceção óbvia do engenheiro Sócrates, que está no canal 1 da RTP ao domingo, e convém ter factos políticos, ou inventar, ou poder discutir essa teórica política. O resultado eleitoral ver-se-á no dia das eleições. Estou certo que mesmo sendo umas eleições com muita abstenção, naturalmente as europeias não dizem tanto aos portugueses como dizem outras eleições. Mas deviam dizer. Deviam dizer, e quem sabe um dia o dirão. Mas mesmo assim eu estou certo que no momento do voto os portugueses, os funcionários públicos, os professores, os pensionistas, os reformados, os desempregados, os jovens, todos aqueles que vivem com dificuldade, e são quase todos portugueses infelizmente, darão aqui um cartão amarelo alaranjado para que não só mudemos de política, mas fundamentalmente mudemos de governo. Mas, de qualquer modo, sem enfim, uma situação, um programa ainda definido.
O programa eleitoral do autárquico como eu dizia no princípio, europeu, ainda sem algo de estrategicamente definido. O que nós não podemos assacar ao PS é mais responsabilidade do que assacamos aos outros partidos. Nós não temos, o PS não é obrigado a ser mais do que os outros. E tem-me dado nota, eu tenho reparado nisso, temos reparado nisso, que se exige ao PS mais do que se exige ao PSD, ao CDS, ao PCP, ao Bloco de Esquerda, porque é que há de ser o PS o primeiro a apresentar o candidato e não apresentar os outros? Porque é que há de ser o PS a ter o programa eleitoral europeu e não ser os outros? Porque é que há de ser o PS a ter um programa de governo primeiro que os outros? E mesmo assim, seguindo a sua estratégia, o seu rumo, o PS tem já um candidato, que é um candidato, na minha opinião, bom, muito bom até, que é um candidato com experiência, já foi deputado europeu, já foi deputado nacional, aliás, é deputado nacional, já foi líder parlamentar do Partido Socialista, já foi presidente de Câmara no início da sua carreira. Francisco Assis vai com certeza ter um belíssimo resultado eleitoral, é um excelente político, um político de consenso, que lida bem com a pressão dos debates e das lutas políticas de combate eleitoral e que, portanto, vai apresentar aos portugueses um programa eleitoral europeu que eu estou certo vai merecer o voto maioritário, largamente maioritário dos portugueses. Até porque, como eu disse há pouco, eu espero que possamos aproveitar esta oportunidade para dar um cartão amarelo quase vermelho a este governo, porque merece, não por questões partidárias, mas merece, porque nós vivemos uma situação muito pior agora do que vivíamos em 2009, quando este governo tomou posse. De qualquer maneira, os últimos números apontam para que, enfim, depois deste grande esforço feito pelo país, haja alguns sinais de que as coisas estão a inverter, a situação se está a inverter. Alguma perspectiva de crescimento? Alguma perspectiva de emprego? Precisamente. O que eu acho, José Luís, estamos a falar em nível nacional e temos governo. O que eu acho é que, mais uma vez, a imprensa faz o favor de ser o porta-voz, a caixa de ressonância do governo, que tem um primeiro-ministro e um vice-primeiro-ministro que são, de facto, o vice é um propagandista. E, portanto, porque o Paulo Portas e Pedro Passos Coelho têm saído, de facto, maus governantes para o país. Aliás, não podemos esquecer aquilo que são a ideia deste governo é bem expressa pelo líder parlamentar, que na semana passada, em entrevista ao JN, referiu a letras gordas que o país está melhor, os portugueses é que estão pior. Isto é bem sintomático daquilo que pensa a direita em Portugal e aquilo que pensa o PSD, daquilo que está a fazer no governo, o PSD e o CDS. Quando um país tem praticamente 1 milhão de desempregados, quando um país vê nos 2 últimos anos emigrarem para o estrangeiro cerca de 200 mil portugueses. Grande parte desses imigrantes são, ao contrário do que foi nos anos 60, este movimento de imigração, que eram pessoas não qualificadas, agora estamos a emigrar, estão a sair daqui os melhores que nós temos em Portugal. Os licenciados, os formados, pessoas com experiência, pessoas com a procura de uma oportunidade, pessoas que estavam muito bem em Portugal, mas não conseguem viver com este suporte, com este encargo fiscal, pessoas que tinham a sua vida estabilizada, mas querem sair deste país, porque não veem aqui nenhuma oportunidade, nem nenhum sentido para a sua vida futura. E, portanto, estamos a desperdiçar uma geração. Um país que tem a sua dívida pública a aumentar, ao contrário daquilo que se previa com a Troika. Um país em que, de facto, melhora os números, mas melhora, curiosamente, não por nenhuma decisão de governo. Porque quando está na política, quando está nos governos, toma-se decisões para ter efeitos positivos, esperemos nós, no futuro. Porquê é que a nossa economia melhorou? Melhorou não à custa daquilo que seria uma expectativa do governo de que aumentaria as exportações e, portanto, por via disso, aumentaria a economia portuguesa, não. Aumentou por via do consumo interno. E porquê é que aumentou o consumo interno? Porque o Tribunal Constitucional fez o grande favor aos portugueses de chumbar a medida do governo do 13º mês e do 14º mês, portanto, subsídio de férias, subsídio de Natal, e por via disso, os portugueses tiveram 2 ordenados a mais, como era o seu direito, e por via disso gastaram mais dinheiro na economia portuguesa e, portanto, o pouco que subimos foi não graças ao governo, mas graças ao Tribunal Constitucional. Até disso, este governo se gaba, passando a expressão, mas não tem nenhum mérito. O mérito, se o há, é dos portugueses, que fazem muito esforço para manter a sua vida, e do Tribunal Constitucional. Portanto, os indicadores, alguns positivos, louvam-se. Criação de expectativas de novos empresários, de investimento privado, é louvável, é salutar, precisa-se, mas do ponto de vista das políticas públicas, este governo tem sido, de facto, mau e tem que ser, de facto, substituído em 2015. De qualquer maneira, tem os condicionamentos de um programa em que também participou, que é o Programa de Assistência Financeira ao País, que foi assinado pelo PS. O programa foi assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. A memória dos portugueses pode ser curta, mas a história fica sempre registada. O PSD, com o seu representante máximo naquelas negociações, o professor Eduardo Catroga, gabou-se, tirou fotografia, foi razão da assinatura, foi o PSD, portanto não pode agora deixar
de ser também o pai da assinatura. Mas eu quero recordar, mais importante que isso, é que entre o programa inicial da Troika e este não há nenhuma semelhança. Já houve várias alterações, não sei se houve 7, se 8, se 9 alterações, e portanto, o primeiro programa e o atual programa nada têm que os identifique. E para além disso, temos que recordar alguns cortes que naturalmente, seriam feitos, que já estavam a ser feitos no momento do governo do engenheiro Sócrates. Isso não podemos estar a desculparmos, nem dizer o contrário, que é, nem dizer aquilo que facilmente dizem de cima dos discursos, nomeadamente do Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, e também aqui já se ouve em Vieira do Minho, os socialistas gastam e nós é que poupamos. Mas os poupadinhos foram os que compraram submarinos. São aqueles que fazem dos governos, algumas vezes, trampolins para boas vidas do ponto de vista daquilo que são os interesses dos seus aparelhos e dos seus interesses empresariais. Recordamos, por exemplo, os BPPs, os BPNs, os grandes interesses empresariais em Portugal, não estão naturalmente no PS nem na esquerda portuguesa. Mas e, portanto, o PS é só para dizer suave, que o PS tem responsabilidade. O atual secretário-geral já assumiu um compromisso orçamental com a Europa, já assumiu um compromisso orçamental com os portugueses. É importante manter a estabilidade orçamental do país, como é evidente. Os momentos são muito difíceis, mas não é culpa do PS a situação que estamos a viver. Isso é outro mito urbano que temos que desmistificar e sempre que pudermos falamos. Mas é uma responsabilidade que deve partilhar. Partilhamos neste sentido. Em 2009, aliás, vamos fazer um pouco de história. Em 2006, quando o governo do Sócrates, em 2005, tomou posse, o déficit orçamental ou dívida pública portuguesa do Dr. Pedro Santana Lopes era de 6,2. Isso sim é que era um déficit vergonhoso, porque nenhuma razão existia, a não ser a má governação, a incompetência, para que isso acontecesse. Nos primeiros governos do engenheiro Sócrates, nos primeiros anos do governo Sócrates, nós chegamos a ter um déficit de 2,3 em Portugal. Já ninguém se recorda disto, mas isto é a realidade da economia portuguesa. Naturalmente, e por razões de grande dificuldade e crise internacional na Europa, foram os governos todos impulsionados, dirigidos para que houvesse investimento público. Foi por isso que em Portugal se construíram mais escolas, que se apostou grandemente no parque escolar, que se apostou grandemente nas eólicas, que se fizeram novas barragens. Foi para haver investimento público para que o grande setor da construção civil pudesse alavancar emprego, gerar riqueza, produzir economia no país. Isto foi uma imposição positiva, na nossa opinião, da Europa, e que teve naturalmente que obrigar os Estados a endividarem-se no sentido de poderem chegar aos índices que se pretendia. E, portanto, quando saímos do governo, havia de facto esse déficit, mas não era igual ao que é agora, porque agora ainda é maior a dívida, com resultados muito piores do ponto de vista do investimento e do emprego, porque, como sabe, até o pouco emprego que se cria, está só esta nota, Luís, o pouco emprego que se cria em Portugal, ou que se cria em Portugal, dizem os números, dizem as estatísticas, o INE há pouco tempo publicou isso, é um mau emprego, ou seja, além do mais, emprego temporário e pago mal e à hora. E, portanto, mesmo o emprego que é gerado é pouco qualificado. E, portanto, só para dar nota que o PS tem responsabilidade, não descora a questão orçamental, porque é muito importante, e os países, as instituições, as famílias, as autarquias têm que entrar num regime de controle orçamental, mas está cá com uma nova ideia de que, primeiro as pessoas, governar para as pessoas, servir os portugueses, naturalmente, com respeito por aquilo que são as economias e as finanças públicas. De qualquer maneira, deixe-me insistir na ideia. Seguindo um programa, o país segue um programa que o PS, em princípio, subscreveu. Mas, pelo caminho, é muito ténue na sua oposição. Mas, repare, este programa não é o programa da Troika. Dizia o candidato Pedro Passos Coelho e atual Primeiro-Ministro que o programa de governo era o da Troika e iria além da Troika. E causou aqui uma dose de austeridade em Portugal que tem deixado, de facto, aqueles que precisam, os portugueses normais, a classe média desapareceu em Portugal. Agora temos pobres e muitos ricos. Aliás, a percentagem de milionários em Portugal aumentou cerca de 10% nos últimos anos, o que quer dizer que, de facto, os muito ricos são cada vez mais ricos e os mais pobres são cada vez mais pobres. E eu recordo que, e não sou eu que o digo, é a senhora doutora Manuel Ferreira Leite e o doutor Barrão Félix que dizem que, de facto, o que estão a fazer aos pensionistas e aos reformados é um esbulho fiscal, pôr em causa direitos adquiridos,
expectativas de vida, qualidade de vida às populações. E isso não pode acontecer em Portugal, não pode acontecer da forma que está a acontecer, e é única e exclusivamente culpa deste governo que, de facto, tinha no CDS o defensor dos pensionistas e que hoje se esquece completamente dessa realidade e que deixa muita franja da população com dificuldades económicas, financeiras, de sobrevivência até, porque há muitas pessoas hoje que têm que decidir entre comprar um remédio ou pagar a luz, ir ao hospital ou pagar a água, comer ou pagar a renda de casa. E isso acontece em Portugal. Não acontece noutro país, não sei onde, que nós não conhecemos. Acontece aqui, no Portugal em que nós vivemos. Naturalmente que eu espero que não aconteça em Vieira do Minho, porque é a nossa terra e é uma terra de grandes relações familiares e solidariedade familiar entre todos, mas acontece nas cidades, onde o isolamento, onde a dificuldade financeira, onde se vive no apartamento, onde se vive em prédios isolados, com muita gente à volta, mas isolados, em que a situação é de grande dificuldade e em que, de facto, isso acontece e nós não podemos deixar de referir isso. E todos os dias o António José Seguro, os seus dirigentes do Partido Socialista, fazem-no na oposição. Agora, que a oposição não é tão ouvida... Não, convencerá, com certeza, os portugueses, que não é tão ouvida e não é tão divulgada como é a posição oficial, do discurso oficial do governo. É um governo que se esquece, como eu disse há pouco, que temos 1 milhão de portugueses desempregados e que faz disso quase um número insignificante, porque, entretanto, o desemprego pode ser uma oportunidade, diz o nosso Primeiro-Ministro, e que tem o Secretário de Estado que, no princípio do mandato, aconselhou os portugueses a sair da sua zona de conforto e emigrarem. E que é um governo que diz que a investigação em Portugal não vai ser tão financiada, mas, entretanto, convidam investigadores estrangeiros para virem para Portugal com cheques chorudos para desenvolver a investigação. Portanto, é um governo de direita que defende os seus interesses, o interesse, um governo ultraliberal que quer um Estado reduzido ao mínimo para poder deixar as empresas e os empresários a poder governar e a gerir os seus interesses. Mas com algumas concordâncias do PS. Recordo ainda mais recente a diminuição do IRC. Claro, o PS não pode ser um partido, não é o Bloco de Esquerda. O PS tem responsabilidade governativa. O PS sabe distinguir os momentos de fazer o consenso ou os momentos de fazer a oposição e a ruptura. Naquilo que é essencial, o PS está de acordo no Pacto Orçamental, na discussão dos impostos, está disponível para discutir fundos europeus, estará disponível para discutir alteração à lei eleitoral, estará disponível para discutir alterações às leis legislativas, a alteração ao regime legislativo que temos em Portugal. Agora, não está disponível para mais impostos, mais austeridade, cortar aos mesmos, deixando os outros poderem enriquecer cada vez mais. E nisso o PS será também, como foi dito há pouco tempo pelo Alberto Martins, parlamentar intransigente e não aceitará. Esta será uma das discussões das eleições para o Parlamento Europeu que estão já marcadas para maio. Naturalmente que sim. Infelizmente o candidato, aliás, peço desculpa, o candidato do PSD apresenta um argumento pessoal ou político interno para fazer frente a Francisco Assis, dizendo que ele tinha sido líder parlamentar do governo mais despesista do país. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque não estamos a discutir o governo, estamos a discutir a Europa. Eu espero que o PS, e tenho a certeza que vai trazer um discurso europeísta, da defesa da Europa, da defesa do interesse de Portugal na Europa, mas também um discurso crítico em relação à Europa. A Europa tem sido, para Portugal em particular, uma desilusão. Aliás, voltando um pouco atrás, se a crise fosse culpa dos engenheiros de Sócrates e dos governos do PS, só estava em crise Portugal. Mas não é verdade. Está em crise a Grécia, está em crise a Espanha, agora melhor, está em crise a França, está em crise a Itália. Portanto, a conjuntura é internacional. Mas a Europa não foi solidária no momento que devia ter sido muito mais solidária, não foi. E o PS, eu acho que vai fazer um discurso também apelando ao europeísmo, à participação democrática dos portugueses na votação para sermos cada vez mais europeus. A Europa dá-nos muito, mas também a Europa devia nos dar mais nesse sentido de poder ser mais solidária naquilo que são os compromissos financeiros com os países, nomeadamente dando a possibilidade de não sermos tão rigorosos naquilo que são os cumprimentos das metas orçamentais, nem da dívida pública e do déficit orçamental, que são de facto muito rigorosos, e eu acho que não vai ser fácil de cumprir. Tenho essa dificuldade em perceber isso. Como é que nós em 2015 vamos ter 2,5% de déficit quando fechamos o ano com 5,6%? Portanto, é aqui uma luta muito complicada. E depois, eu acho que a Europa devia poder financiar países, coisa que não faz. Como os portugueses, os vieirenses, quem nos escuta se calhar saberá, a Europa empresta dinheiro à banca comercial a 1% e a banca comercial empresta aos países a 5%, 4%, 3%, 7%. Ora, porque é que a Europa não empresta dinheiro
aos países diretamente a 1%, baixando, obviamente, os custos financeiros para cada um de nós. Mas essas alterações às políticas europeias, percebemos isso do discurso, naturalmente, de satisfação do PS com a vitória da Holanda em França, que não se concretizou. Enfim, É verdade. Os sinais de mudança Não podemos deixar de dizer que a nossa expectativa de socialistas, de homens de esquerda democrática da Europa, estavam muito centradas em Holanda e esperámos ali uma nova luz que viesse da França para a Europa. Tal não aconteceu ainda está a tempo de poder inverter o rumo. É certo, se calhar, quando chegou ao poder e ao governo de França, à presidência de França, percebeu que se o contexto nacional também não permitiria pôr em prática aquilo que tinha defendido, mas estamos ainda a acreditar que podemos ir a tempo. No distrito, porque o tempo vai andando, temos de prosseguir, no distrito, como eu disse, o PS, nas últimas eleições antecipadas de 11 de 2011 e depois, mais recentemente, nas eleições autárquicas, era o partido maioritário, já não é. E, no caso das autárquicas, perdeu uma Câmara importante. Não foi só o caso de Verde Minho, uma Câmara importante que foi a da capital do distrito, que desde que há eleições, o poder local democrático, o PS sempre governou. O PS tem, a nível do distrito, uma excelente representação. Aliás, somos a terceira federação do país. Portanto, somos o distrito somos o terceiro distrito com mais militantes do país, Lisboa, Porto e Braga. Portanto, temos uma grande projeção a nível distrital. Temos aqui, o deputado António José Seguro foi eleito por Braga. Portanto, temos aqui uma excelente história para contar em termos de partido. Perdemos Vieira do Minho em termos autárquicos, perdemos Braga por razões distintas, mas as eleições autárquicas são muito localizadas, têm um contexto muito localizado e não há nenhuma razão política. E não tem a ver com a estratégia regional do PS? Não, porque os candidatos foram escolhidos para as conselhias, não há intervenção da Federação nas escolhas dos candidatos, os programas políticos são feitos em função das conselhias, não da Federação. Portanto, a Federação tinha um grande presidente, que era o engenheiro Joaquim Barreto, mantém um grande presidente, que é o Fernando Muniz, uma linha de continuidade, foi votado, era uma lista única, portanto está pacificado, o PS está bem, tem feito grande trabalho agora até de preparação das europeias, com reuniões, próxima segunda-feira Comissão Política, amanhã Comissão Política, tivemos a semana passada em Guimarães também um encontro com o António José Seguro, portanto o PS aí, desse ponto de vista, está a funcionar. O que o PS está muito bem, e isso foi também, não foi dado o devido destaque, e para dar nota também de que às vezes as lideranças são mesmo verdadeiras e não estão em causa, é que o PS foi o partido que teve uma grande votação eleitoral autárquica. Nunca nenhum partido tinha tido a vitória esmagadora que o PS teve nas autárquicas de setembro de 2013. Nós tivemos a eleição de 150 presidentes de Câmara no país. Este resultado nunca nenhum partido de democracia atingiu. Nós elegemos o maior número de freguesias. A Associação Nacional de Freguesias é do Partido Socialista neste momento. Nós elegemos o maior número de deputados da Assembleia Municipal. Nós temos, portanto, um resultado histórico em termos autárquicos, que apenas teve um reflexo na noite eleitoral e no dia seguinte, e passado 2 dias, desapareceu dos jornais, porque, obviamente, volto a referir que não há interesse por parte desta comunicação social em dar de grande destaque ao nosso líder António José Seguro, nem à grande vitória que o PS obteve, e que de facto é uma grande vitória, porque os números estão aí. E por isso, só para reforçar que, independentemente daquele resultado que tivemos um ou outro no nosso Conselho, o importante é que o Partido Socialista a nível nacional fez uma grande vitória, aliás, que eu espero que se repita, e tenho a certeza que vai repetir-se na Europeia, e finalmente vai-se repetir para o Governo. Mas, repito, sem, enfim, o distanciamento que seria desejável para os socialistas. Não, o PS está muito satisfeito e muito tranquilo relativamente às eleições que se avizinham, não temos nenhum problema. Aliás, as sondagens, umas dão menos vantagem, outras mais vantagem, mas é o único partido, se fizermos uma comparação com os outros partidos europeus, de partidos socialistas europeus que estão na oposição, nenhum tem resultado como o PS tem. Já chegamos a ter perto de 7, 8% de diferença para os dois partidos do governo e, portanto, o PS, quanto a isso, está tranquilo. E ainda mais tranquilo está porque as sondagens não ganham eleições. Quem ganha eleições são as pessoas a votar e o PS está confiante de que, quando chegar à altura de votar para as europeias e para o governo, naturalmente merecerá a confiança dos portugueses, porque, de facto, o país precisa de uma nova política, do novo governo, porque este governo tem sido de demasiada austeridade, tem posto em causa o bem-estar dos portugueses, não respeita aquilo que são direitos adquiridos, não respeita a lei. Não há na história portuguesa nenhum governo que tenha tido 10 chumbos do Tribunal Constitucional. Este governo faz orçamentos de Estado inconstitucionais 3 vezes consecutivas. Não há, na história portuguesa, nenhum governo que conseguiu fazer esta proeza. 3 orçamentos de Estado, 3 são inconstitucionais.
Portanto, isto se demonstra, de facto, que ou não sabem governar com a Constituição ou não querem governar com a legalidade em Portugal e, portanto, é um governo que não respeita os pensionistas, fundamentalmente, não respeita os funcionários públicos portugueses, não respeita a classe média e que, portanto, terá de ser castigado com o voto popular nas eleições de 2020. Mas deixe-me pôr-lhe uma questão que, enfim, é posta aí nos meios políticos. Este será um primeiro teste provavelmente mais importante para António José Seguro do que para o líder do PSD. Na medida em que os resultados eleitorais podem... Mas isso é a subversão do sistema que estamos a falar aqui, estamos a falar nisso há pouco, mas o PS, mas mesmo que fosse um teste para o António José Seguro, que não é, o teste vai ser ultrapassado e com distinção. Eu tenho a convicção profunda que Francisco Assis é uma excelente escolha, uma escolha de consenso dentro do partido, uma escolha que vai motivar os portugueses a votar, que tem um belíssimo discurso europeísta, europeu, que vai cativar o voto e que vai vencer as eleições e, portanto, o teste, desse ponto de vista, será ultrapassado. O importante é ultrapassar o teste destas europeias, mas ultrapassar o teste das eleições legislativas a favor dos portugueses, porque nós não podemos ter no governo alguém que pensa que o país pode estar melhor, mas que os portugueses estão pior. Isso é que não pode ter acontecido em Portugal e, portanto, terá que ser mudado rapidamente. Vamos a Vieira do Minho. Em Vieira do Minho, o PS realizou em dezembro, penso que não estou errado, em dezembro, eleições para a Conselhia e onde é novamente reeleito. Num ato eleitoral que terá sido pouco participado. Não foi pouco participado, já convém esclarecer isso. O PS não foi pouco participado, até foi bastante participado em função dos militantes que tem. O PS, como organização política que é, tem militantes, como tem o PSD, o CDS, o PCP, todos os partidos têm militantes. Discute-se sim ou não pagamento de cotas. No PS paga-se cotas, eu defendo o pagamento de cotas. E, portanto, como há pagamento de cotas, só pode votar e participar nos órgãos do partido quem tem os seus direitos em dia. Nós aqui, infelizmente, temos muitos simpatizantes e poucos militantes, e desse universo de militantes foi constituída a Comissão Política, e desse grupo de pequenos militantes votou muita gente. É, obviamente, um desafio que se me coloca. Eu tinha duas hipóteses: ou não tomava posse como vereador e não me candidatava à Comissão Política, portanto, relegava-me ao meu papel de cidadão em Vieira do Minho normal e podia fazer outra vida qualquer, noutro sítio qualquer, e, portanto, podia o fazer. Já fui vereador, vice-presidente, chefe de gabinete, presidente de Câmara, já fui uma série de coisas em Vieira do Minho, portanto, podia o fazer. Entendi que é nestes momentos mais difíceis que o partido mais precisa de nós. Ouvi os meus camaradas de partido que faziam parte comigo do secretariado conselhio, que unanimemente me pediram para continuar a ser e, portanto, sou com muito gosto. Como disse, chego à política e saio da política da mesma maneira sempre. Não digo isto comparando com outros, e volto a dizer, para não ser comparado, mas eu cheguei à política e cheguei à Câmara, enquanto Presidente de Câmara, esta última vez fui Presidente de Câmara, tinha 2 carros em casa, com 2 carros em casa. Tenho uma casa que não é minha, é da Caixa de Depósitos, a quem eu pago um empréstimo todos os meses. A minha conta bancária tinha pouco dinheiro e continua a ter pouco dinheiro. E, portanto, estou, quanto a isso, tranquilo. Refaço a minha vida pessoal, estou nesse processo porque eu estive na Câmara a 200%. Eu vivi a Câmara Municipal de Vieira do Minho durante 4 anos, portanto, deixei pouco tempo para a família, pouco tempo para os meus filhos, pouco tempo para tratar das minhas papeladas, passando a expressão. Estou agora a refazer tudo isso, vou voltar à minha carreira profissional, que tenho que o fazer, e pronto, e esperar que o futuro traga outras oportunidades e outros desafios. Mas quanto nós ouvimos aqui um desabafo de um socialista conhecido que o partido estará um pouco mais fechado e que não terá havido algo de mais aberto para a discussão, quer dos resultados eleitorais, quer para a análise deles e também da atividade do PS no Conselho. Só pode participar na vida dos partidos quem tem militância dos partidos. Os partidos não são propriamente angariações de amigos, nem são grupos de amigos, nem são um grupo de café. Portanto, só participa na vida dos partidos quem tem direito a participar, quem tem militância ativa, quem paga cotas. Há momentos em que o partido se abre, e isso é importante. Aliás, ainda há pouco tempo em Braga fizemos uma sessão pública de participação de pessoas ao partido. A conferência O Novo Rumo para Portugal, que o António José Seguro está a fazer por todo o país, é também um momento de participação dos cidadãos e não só dos militantes do partido. Portanto, estamos todos convidados a participar. Convido todos a participar nessas sessões. Agora, nós não podemos discutir resultados, nem estar a discutir eleições com quem não é militante. E, portanto, eu convido quem se sentir identificado com os ideais do partido, com os ideais que o PS defende, de uma esquerda moderna, solidária, progressista, reformadora, que quer fazer sempre mais e servir bem as pessoas, se faça militante. Esquerda moderna o que é?
A esquerda moderna é uma esquerda... Deixou de ser a social-democracia? É uma social-democracia, precisamente. É uma esquerda que, como eu disse há pouco, que defende a solidariedade entre as pessoas, que defende as pessoas acima de tudo, respeitando naturalmente aquilo que são os compromissos internacionais, a lei, respeitando tudo aquilo que é o compromisso orçamental, mas primeiro as pessoas e depois virá o resto. Porque nós não podemos viver num país em que temos 1 milhão de desempregados, em que o CSI, que era um complemento para idosos, é reduzido, não de forma direta, mas por alterações legislativas que ninguém percebe, em que aumentou o número de RSIs, que baixou significativamente o número de beneficiários da RSI, não porque sejam mais ricos, mas porque alteraram as normas de acesso à medida, e, portanto, nós não podemos permitir que nós estejamos ao nosso lado pessoas a viver mal, quando nós temos condições de poder pô-los a viver melhor. E o PS é um partido que defende isso mesmo e defende um país cada vez mais moderno. Nós somos o partido das novas tecnologias, somos o partido do Simplex, somos o partido das energias renováveis, somos o partido do parque escolar, de uma escola pública para todos, somos um partido que defende hospital público, somos um partido que de facto defende que a acessibilidade deve ser igual para todos, somos o partido que fez autoestradas para o interior. Naturalmente que depois criticam o ter-se feito, mas criticam às vezes cedo demais, porque são esses mesmo que criticaram o que se fez, que hoje vêm dizer, afinal, as renováveis são uma grande oportunidade para o país. O país tem orgulho em ser referenciado no mundo inteiro por ser um país inovador nas renováveis. A parte escolar garante às nossas crianças, aos nossos alunos, as mesmas condições de acesso que garante a todos os nossos alunos da Europa e do mundo. Nós, em Vila do Minho, temos parque escolar de excelência naquilo que era o trabalho da autarquia. Eu relembro Escola Louredo, Centro Escolar da Vila, Centro Escolar de Roças, Escola de Freio, são investimentos públicos que garantem que os nossos alunos, os nossos filhos, os meus filhos tenham a mesma oportunidade que tem qualquer aluno do nosso país. Isso é um orgulho, não de quem os fez, do executivo que lá estava, e eu, os meus colegas vereadores do executivo, não. Um orgulho de cada um de nós que se empenhou porque isso fosse possível, porque agora estamos em pé de igualdade com os outros. Mas isso é uma política de esquerda democrática e moderna. Com o aumento do endividamento municipal, claro, e com algumas opções, nomeadamente a de Guilherme Frei, que terá ficado, enfim, terá sido um gasto extra, não. Digamos. A Guilherme Frei tem coisa boa porque vai ser paga a 100% pela EDP. Isso é outra história. O protocolo com a EDP é uma história que vai ter um futuro. Eu espero que se concretize o que está comprometido. O Presidente da Câmara fez, na minha opinião, um mau uso desse protocolo porque tentou pôr Presidente de Junta contra Presidente de Junta usando muitas vezes o meu nome. O que estava comprometido, se for feito, deve ser bem feito, e eu espero que os Presidentes de Junta se mantenham firmes na posição de exigir aquilo que têm direito, nomeadamente o Rivens, que tem direito a multiusos, estava combinado fazer o multiusos, tem uma verba afeta para o multiusos e não pode ser alterado em função de nenhum. Mas nós ouvimos na última Assembleia Municipal que a verba já não dá. Desculpe interrompê-lo. Porque fazer uma incubadora de empresas nas Cereirinhas não é ideia virgem, nem é ideia original, porque se for a ler o protocolo, está lá. O protocolo foi assinado por mim e está lá essa ideia. O que eu tenho dúvidas é que hoje ela interessa ser feita porque temos espaços na Vila ou no Concelho de Volutos, relembro, Escola do Mosteiro, Escola EB1 da Vila, salas na Escola de Roças, salas em Louredo, salas no Centro Escolar de Louredo, salas no Centro Escolar de Vieira do Minho que já estão de volutas por prática da política do Governo e não por falta de alunos. O problema é que se aumentou às turmas, baixando o número de alunos nas turmas, baixando as turmas. Foi essa a razão. E, portanto, há espaços que podiam ser perfeitamente incubadores de empresa. O que eu vejo é que há aqui interesses de construção civil, de obra, de fazer obra. Pronto. E isso não mas interessa é para outro dinamizar as empresas. O protocolo tem de ser concretizado com aquilo que estava combinado. E o combinado em política é fazer o que estava comprometido e, portanto, eu espero que os presidentes daí se mantenham firmes. A dívida. Não há nenhum... Eu aproveito para esclarecer que podem-me acusar de ter feito alguma dívida e fiz dívida com certeza. Mas é que a obra está aí e ficará para sempre no Concelho de Vila do Minho. Já referi as 4 escolas, o Parque dos Moinhos, a Ponte em Pinheiro, o grande trabalho feito nas freguesias, Capela Mortuária de Roças, Capela Mortuária de Pinheiro, o Centro em Guilherme Frei, um conjunto de obras que nós fizemos, que apoiamos e que temos muito orgulho nisso. Isso obrigou-nos a fazer um investimento financeiro por parte da autarquia, naturalmente. Mas as contas do município, do meu tempo de Presidente de Câmara, eram consolidadas, ou seja, todas elas eram registadas, tanto a Brancelho, como a EPMAR, como a Vieira, como a Câmara, e eram públicas. E, portanto, nada estava escondido em nenhuma gaveta e, portanto, aguardamos serenamente o resultado de uma auditoria, que já devia estar cá fora há muito tempo, porque se ela tinha algum efeito prático, era de imediato, não é passado 2, 3, 4, 5 meses de mandato, vai aparecer uma auditoria
não sei a dizer o quê, foram mais 10 ou 11 mil euros que foram gastos do erário público, que eu, volto a dizer, não tem nenhum sentido hoje ser feito, porque as câmaras, todas elas têm Câmara Municipal que vota as contas, a Assembleia Municipal vota contas, e antes disso, os ROCs, os revisores oficiais de contas, verificam as contas e o Tribunal de Contas verifica as contas. Não é como antigamente, que podia haver uma ou outra habilidade contabilística. Hoje, isso não acontece. Mas fez a auditoria, aguardamos pela auditoria, calmamente, para poder ver se há uma regularidade ou não. De qualquer maneira, houve um aumento substancial da dívida e a Tomar, embora por força não tenho, de uma opção e eu não tenho orientação presentes valores da governamental, dívida, acabou por... não tenho valores da dívida comparados com por mais 2009, que portanto, duplicar. mas terá isso. Não, é Pomar, não é verdade, é Pomar, foi extinta, está em processo de extinção. Aliás, eu estava à espera que este Executivo parasse a extinção da Pomar. Essa é que era a verdadeira aposta política deste Executivo. Este Executivo prometeu em campanha eleitoral aos colaboradores da EPMAR, está dito, está escrito, está nas redes sociais, que se ganhasse as eleições, se reintegraria os funcionários da EPMAR nas mesmas condições que estavam antes, quando sabiam, todos sabemos que a lei obriga a extinção da EPMAR. Nós distinguimos a Vieira por opção política, distinguimos a EPMAR por obrigação legal e continuamos a ver isso. Na última Assembleia Municipal foi dito, vão despedir 27 ou 28 colaboradores da EPMAR, porque não podem continuar com eles na EPMAR. E, portanto, essas afirmações, eu gostava de ver a mesma afirmação agora do Executivo quando não o faz. Mas a dívida é grande, Zé Luís. A dívida é grande na Brancelha, porque a dívida é grande porquê? Porque assumiu. Na Brancelha o que é afirmado é que foi encontrado pouco fundo, pouco maneiro. Em 2009, a Brancelha estava para ser extinta. Aliás, e muito bem, não tenho nada contra isso, o Presidente da Câmara de então disse ao Jornal Notícias: estamos a ponderar encerrar a Brancelha. Não encerrou, na minha opinião, ainda bem, porque foi a forma de nós podermos acolher, primeiro, as pessoas que saíram da Vieira e, segundo, serviços e pessoas que saíram da EPMAR. Portanto, ela tinha pouca dívida no início, até não teria nenhuma, agora tem porque absorveu as pessoas e as dívidas das empresas. Primeiro ponto. Mas tem muita dívida, como é que se justifica contratar um secretário da Presidência por 1.500 euros mês, um diretor desportivo por 1.300 e 1.400 euros mês, uma técnica superior para tratar de assuntos de agricultura ou o que for, por mais 1.200 mês, uma colaboradora para o pavilhão desportivo de Roças por 760 euros mês, por exemplo. Então, se não tem dinheiro e contratam dessa Serão forma, necessidades não está em causa se são necessidades ou não. O que não podem é dizer uma coisa e fazer outra. O que não podem é acusar a pesada herança e contratarem pessoal qualificado e pago e bem pago. O que não podem é dizer assim: não há dinheiro, deixarmos sem dinheiro nos cofres e, ao mesmo tempo, andar todos os dias uma viatura da Presidência, um Volvo S40, com o secretário a acompanhar a substituição de lâmpada nas freguesias. Isso foi visto por mais que uma pessoa, inclusive por mim. Portanto, poderá ser uma necessidade de controle. Muito bem, de controlar com um secretário bem pago, com um carro, para fazer um controle de uma empresa privada. Portanto, se não há dinheiro, se discute isso na praça pública, se acusa de alguma forma num discurso que já não se usa também, passando esta expressão que não é feliz, não se usa este discurso de ataque pessoal ao Presidente anterior, à sua equipa, aos seus colaboradores, aos funcionários da Câmara, de que deixaram a Câmara de tal forma que é ingovernável, e faz-se festas e mais festinhas para dar na vista. Então, se não há dinheiro, porque é que se... incontornáveis, festejar o Foral e comemorar... Desculpe, eu de Foral para já não vejo nada festejado. Vi ontem uma tentativa de um cortejo do Foral, porque de facto de importante do Foral, para já não vi nada. O anúncio também é recente. Pedi à sua vereadora que me enviasse as linhas orientadoras do Foral no dia da apresentação do Foral, da qual eu faço parte da Comissão de Honra, tive o convite que aceitei de imediato. Até hoje não recebi nenhuma linha orientadora das comemorações. Aguardo pacificamente, esperemos que não seja em 2015 que venham essas linhas orientadoras. Mas, dizia eu, se não há dinheiro, faz-se uma feira do fumeiro que correu bem, ainda bem, para os produtores, para o comércio, quem eu saúdo, porque de facto fomos nós que demos uma grande dimensão, e gasta-se para cima de 150 mil euros. E não há dinheiro. Como opção que, e não se paga transportes. Como opção que agradou. E não se, com certeza, ainda bem que eu só queria que venderam 100, venderam 200, venderam 1000, 2000. Se corre bem a um produtor, corre bem a mim. Porque eu sou vieirense acima de tudo. Eu não sou partidário de pensamento quadrado, antes pelo contrário. Se correu bem aos produtores e aos comerciantes, correu bem a mim, enquanto vieirense,
aos meus interesses coletivos e correu bem ao Partido Socialista. Não. O que eu discuto é uma opção. Nós tínhamos uma opção que custava 20 mil euros ao orçamento da feira de 2013. E agora temos uma opção que custa 150. E só é com um investimento que perdura. E só é questionável da minha parte é se num tempo de crise em que não há dinheiro, segundo o discurso oficial, se devia ou não fazer. É isso que eu discuto. Não discuto rigorosamente mais nada. Como discuto, por exemplo, que não se pague transportes escolares às empresas transportadoras, já lá vai há alguns meses, e entretanto se decida pagar o transporte às crianças que vão para outras escolas de outros concelhos. Também discuto, porque o dinheiro não deve, se calhar, ser investido dessa forma. E, portanto, só estes exemplos para dar uma ideia de que o discurso não corresponde à realidade e, se calhar, a pesada herança que fomos acusados não será assim tão pesada. Mas que PS teremos, então, nestes 3 anos? E já agora, deixe-me dizer, é a Câmara que tem um presidente e 3 vereadores o tempo inteiro, coisa que nunca foi feita em Via do Minho. Um presidente e 3 vereadores o tempo inteiro. Mais 4 secretários contratados pela Câmara e um contratado para Banceiro. Portanto, 5 secretários de apoio à presidência. Portanto, o discurso é mesmo muito diferente. São opções de organização também. Com certeza, mas não podem dizer que não têm dinheiro. Eu não discuto nomes, nem discuto opções. Isso é... O que eu discuto é, acusam de não haver dinheiro, acusam de que a Câmara está mal organizada, é mentira. Acusam que a Câmara não tinha flexibilidade, é mentira. Acusam que a Câmara é fechada às populações, é mentira. Acusam que a Câmara tinha um gabinete de atendimento excelente, referência já a norte do país. Nós tínhamos uma Câmara que recebia toda a gente. Criou-se uma imagem falsa, inverdadeira, de que não era assim. Compreendo que está o discurso da oposição, o de dizer mal, é mais fácil que o discurso de dizer bem e, portanto, ficará isso para a história para se discutir um dia. Fico naturalmente muito tranquilo e muito satisfeito quando vejo que, de facto, nós estávamos no bom caminho. E, para concluir, que PS é o PS da oposição? E um PS atento. E para concluir? Um PS atento, um PS que estará sempre com responsabilidade. Já votamos muitas coisas a favor, votaremos sempre contra, quando estiver em causa o interesse das pessoas. Votamos contra na Assembleia Municipal, não foi unânime, mas votou-se contra e chamou-se a atenção para a questão do despedimento EPMA que vai acontecer em breve. Votamos contra a alteração da política do Vieira Nascer, que transformou-se o incentivo num subsídio que não tem nenhuma razão de ser, porque não é assim que se faz o incentivo à natalidade. Aliás, o Governo vai fazer um programa sobre isso que nos vai dar razão. Votaremos contra o aumento das taxas quando elas se verificam. Votaremos contra o facilitismo quando ele se verifica. Votaremos contra, por exemplo, a Câmara ser um gabinete de projetos para quem precisa e para quem não precisa. Isso votaremos contra. Não está em causa quem precisa, esses devem ser dados, fornecidos, garantidos. A quem não precisa não podemos fazer. E, portanto, estaremos cá com responsabilidade, com o espírito participativo e também com o espírito de que muitas vezes aquilo que se diz não é verdade. Eu gostava um dia de ter a oportunidade do José Luís Mendes, hoje não, mas um dia de contar aquela história porque é que eu não cumprimento o Presidente da Câmara. Porque essa história... 10 segundos por essa história é ao contrário. Essa história é ao contrário. E há 6 testemunhas disso, porque foi em reunião de Câmara. Eu cheguei a uma reunião de Câmara e cumprimentei, como faço sempre, todas as pessoas presentes na Câmara, e quando me dirigi ao Sr. Engenheiro Cardoso, na altura vereador da oposição, ele referiu: não sei se eu devo cumprimentar. E eu perguntei-lhe: mas quer-me cumprimentar ou não? Não sei se devo cumprimentar. Eu disse: então, a partir de hoje, não me cumprimenta. E foi dessa forma que a história se passou. E se as pessoas contarem a verdade, foi isso que se passou. Eu cumprimento toda a gente, tenho respeito por toda a gente. Agora, as pessoas não me quiseram cumprimentar uma vez, não sei porquê, ficará na sua consciência. Como é evidente, não tenho resposta para lhe dar, porque não sou naturalmente a pessoa que falou. Agradeço a sua presença. Hoje falamos do PS. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui, onde quer que nos tenhas ouvido. Continuo com um bom fim de semana. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto Ave FM.